direito internacional, mas eu posso trazer algumas informações que são importantes para vocês, para que a gente possa discutir, né? E sobre como isso é importante para a gente entender questões do Oriente Médio. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Felipe Davi de Oliveira, sou pós-doutoranda aqui no Rio de Janeiro, em Engenharia Nuclear, né, pelo Instituto Militar de Engenharia. Tenho graduação em Relações Internacionais e em Ciências Sociais, especialização em Ciência Política, mestrado em Antropologia, doutorado em Ciência Política com ênfase em defesa, né, em Relações Internacionais, voltado para a avaliação de políticas públicas. E hoje eu trabalho com essa questão de engenharia nuclear, né? Mas tudo desde o doutorado voltado sempre para a defesa. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas ideias de Oriente Médio que está sendo bem discutida atualmente, né? Por tudo que tem acontecido e por tudo que está acontecendo nos últimos meses. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que que a gente vai aprender, né? O que a gente pode aprender na aula de hoje. Eu estava levemente empolgada, então vocês vão ver que tem muita coisa que até para vocês entenderem, né? Eu tô até marcando o tempo, porque os meninos já sabem que quando eu começo a falar, eu perco até a hora, né? Então, assim, eu não posso perder a hora, eu tenho que me policiar quanto a isso. Então, o que é que eu quero que vocês entendam sobre hoje? Né, o papel do direito internacional nos fluxos migratórios e na proteção dos direitos, analisar causas e consequências das migrações na região do Oriente Médio e discutir casos concretos aplicando a teoria, tá? Então, assim, se vocês derem hoje, nesse exato momento, um Google, né? Rapidamente, se vocês forem procurar questões sobre imigração, sobre migração, a gente sabe que é uma temática que é amplamente discutida. Até se vocês deram uma olhada no meu currículo, eu também tenho uma vertente de pesquisa, né? Uma grande amiga minha, que ela é doutora em ciência política também, e ela trabalha com essa área de imigração. Eh, e eu tenho publicado com ela nessa área de imigração também, para que a gente possa entender que fenômeno é esse, como é que acontece esse processo de imigração. E se vocês pararem para olhar, para analisar esses fluxos migratórios, ele não é recente, e aí eu fiz uma busca nos últimos 5 anos, né? Vocês vão ver que nesses dois exemplos que eu estou trazendo para vocês, tanto iraniana que mora nos Estados Unidos há quase 50 anos é presa por imigração logo após ataques no Oriente Médio, e também temos a ideia também numa perspectiva mais política, que acreditam que políticos mesmo de direita sabem que imigrantes ajudam a economia e que a Europa precisa dos imigrantes. E a gente sabe que isso é uma perspectiva que a gente precisa estudar, que a gente precisa entender se a questão do fluxo migratório, da importância disso, porque, por exemplo, isso afeta diretamente também a gente aqui no Brasil. Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar da Operação Acolhida. Vocês já devem ter visto vários venezuelanos aqui. Então, assim, influencia na vida da gente no cotidiano, influencia no processo para a gente compreender como funciona esse fluxo migratório, né? A partir de agora, né? E aí a gente percebe que não é um fenômeno recente, é um fenômeno muito antigo, e é um fenômeno que é datado, por exemplo, desde a Bíblia, essa questão de fluxo migratório até a atualidade. A gente sabe que existe esse grande fluxo, né? A gente sabe que tem questões de migração, de êxodo rural. A gente sabe que um exemplo muito claro, né? Que essas migrações internas, no meu caso, que veio do Nordeste para o Rio de Janeiro, tem pessoas que saem do Norte para ir para o Nordeste, né? A gente sabe que teve, por exemplo, fluxo contrário também aqui no Brasil, para a gente poder popular o norte do Brasil, a gente teve que fazer vários incentivos para isso. Só que aí eu estou trazendo algumas ideias e nuances para vocês que não é só eh, isso que a gente vê na mídia. A perspectiva da migração, do fluxo migratório, ele precisa ser entendido em todos os aspectos, e com certeza não vai ser hoje que vocês vão ter todo essa visão, até porque a aula ela é para vocês terem uma ideia das nuances que a gente tem sobre isso, né? E aí, para isso, eu trouxe alguns conceitos base, né? Para que a gente possa entender, né? Porque a gente fala assim.
Tá, mas tudo é a mesma coisa. Migrante, refugiado, apátrida, apátrida, princípio do não refoulement. Então, a gente tem esses conceitos, mas a gente tem gente que não sabe nem o que é uma apátrida, né? Então, assim, a gente tem que entender, tá? Então, a gente sabe que o quê? O migrante, né? E refugiado, né? São definições que são importantes para a gente entender essa diferença, né? Para a gente possa entender. E refugiado é o quê? Aquela pessoa, né? Que também torna-se um migrante, mas que não necessariamente todo migrante é refugiado, tá? Mas todo refugiado ele é migrante, só para vocês entenderem. Então, o que é que acontece, né? Não é o fato que eu estou migrando de um estado para outro, de um país para outro, que eu vou ser refugiado. Para você ser refugiado, você tem que fazer o pedido de refúgio, né? E a gente sabe que essa questão dessa migração, a gente tem que entender que existe várias possibilidades de migração também, tá? Então, existe também, né, a ideia dessa migração forçada, porque eu estou sendo obrigado, que é no caso do Oriente Médio, a sair do meu local, da minha casa, por motivos que não são, que não se referem só a mim. Por exemplo, a gente tem vários tipos de imigração, por desastre, por guerra, né? Migração forçada, migrantes forçados. Só que o que é que acontece? Se você para pensar, tem questões econômicas que fazem com que você seja. Você vai migrar, por exemplo, porque eu quero uma vida melhor. Você não está sendo forçado a isso. Mas quando acontece um desastre ambiental, uma guerra civil, você está sendo obrigado a migrar. Você não tem como conviver ali. Então você vai ter que fazer esse processo de migração e pedir um refúgio, né? Para você ser um refugiado, né? Você vai ser um refugiado, né? Você vai sair daquele contexto que você vive para poder ser, né? E já os apátridas são aquelas pessoas que ela não possui a necessidade, não possui mais a nacionalidade, né? E tem impactos profundos na vida das pessoas. A gente sabe, por exemplo, que hoje a gente tem nas Olimpíadas aquelas pessoas que não representam nenhuma nação, né? Então, a gente também tem esses apátridas aí. Temos também o princípio do non-refoulement, né? Que é a proibição fundamental de devolver indivíduos a locais onde suas vidas ou liberdades correm riscos. Ou seja, um refugiado, de fato, né, tá saindo, por isso que é diferente, por exemplo, vamos pensar, o pessoal, né, que faz o processo migratório, por exemplo, para os Estados Unidos, muitos, não estou dizendo que são todos, mas é por uma questão financeira, por uma questão econômica. Não é por uma questão de refúgio, de fato, por problemas que está acontecendo. Estou falando de forma geral, tá, gente? Não estou dizendo que é um caso que não existe esses fatos. Existem sim, existem pessoas que realmente precisam de refúgio e que pedem refúgio nos Estados Unidos. Um caso muito eh, emblemático, né, é de Snowden, né? Snowden pediu refúgio à Rússia, né? Então, ele é um migrante que pediu refúgio. Por quê? Porque a vida dele estava em risco. Então, e aí a gente tem justamente o princípio para Snowden do non-refoulement, tá? Então, tem essas perspectivas que a gente tem que considerar quando a gente vai pensar a migração. Então, só para vocês terem ideia, eu trouxe para vocês algumas perspectivas. E eu gosto muito de trazer dados. E aí eu fiz uma pesquisa, né, no site da ONU sobre essa evolução global de imigrantes, refugiados e apátridas. A gente só tem dados de apátridas a partir de 2024. Pelo menos foi o que eu achei, né? Nos últimos 10 anos, alguns dados relativamente relevantes, tá, gente? Não quer dizer que não exista esses dados, mas na base de dados, onde eu procurei, a gente não tem essas informações necessárias. Então, o que é que acontece? Se você para analisar, nós temos aqui dos migrantes internacionais, tá? Em 2014, com toda certeza, refugiados e imigrantes, a gente tem uma quantidade, assim, uma diferença grotesca, né? Mas a gente percebe que a quantidade de, obviamente, de pessoas que migram é bem maior do que as que realmente precisam de refúgio. E a gente percebe que uma curva, ela é uma linha, né? Essa linha aqui, a linha de refúgio, ela não segue a linha de migrantes. Se você parar para ver, a de imigrante, ela tem uma leve ascensão de 2016 até 2020. Já a de refugiados, ela se mantém ali, né, nessa linhazinha reta.
e ela tem um leve aumento ali para depois de 2022. Então, só para vocês entenderem que não é a mesma coisa. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, também fui atrás de dados sobre migração. Só que aí, como eu disse para vocês, não necessariamente a gente consegue ter essas mesmas bases de dados. Então, com dados de 2024, eu fui procurar por continente, tá? E aqui eu coloquei todos os continentes das Américas, da Oceania, Europa, Ásia e África. Se você parar para ver, refugiado é muito pouco nas Américas. Entretanto, os migrantes são altíssimos, a quantidade de migrantes, seguido apenas pela Europa. Em terceiro lugar, a Ásia, quarto, a África e, por último, a Oceania. E se a gente já fazer a análise ao contrário dos refugiados, né, a gente tem aqui uma grande quantidade da Ásia, em seguida da Europa e, por fim, a África. E aí eu me questionei, né? Tá, mas vamos ver quem mais recebe migrantes e refugiados. Quem mais recebeu, né? Migrantes e refugiados em 2024? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa, não sei se vocês são, mas eu sou muito curiosa, então eu gosto de entender o fenômeno que está acontecendo ali. Esse fenômeno que a gente está analisando. Se você parar para analisar aqui, os Estados Unidos, disparado, mais de 50 milhões de pessoas, tá? Em seguida, a Alemanha com 13,5, a Arábia Saudita, Reino Unido. Me chamou muita atenção aqui a Rússia, né? Porque está em guerra, né? 11,8. E vem após aqui a Alemanha e antes da Arábia Saudita. E é interessante você parar aqui, o Reino Unido tem uma perspectiva boa, né? O Canadá também. Você parar para analisar, é bem diversificado, mas na condição de refugiado, quem mais recebe refugiado, desses dados que eu trouxe para vocês, quem mais recebeu em 2024 foi a Alemanha, seguido dos Estados Unidos. Tá, Thais, mas de onde saem esses migrantes refugiados? 18 milhões de pessoas saem da Índia, dos migrantes, tá? Seguido do México com 11,2, China, Síria, e aí a gente já começa a entender o porquê, tá? Síria, Filipinas, Afeganistão, Bangladesh, Paquistão, Ucrânia. E aí vem o adendo de que tá saindo da Ucrânia por causa da guerra, mas incrivelmente a gente tem a Rússia aqui, ó, recebendo, tá? Migrantes. Seguido da Venezuela, que foi o caso que eu trouxe para vocês também. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um caso, a Venezuela, que tá vindo pro Brasil? Tá saindo. De onde mais sai refugiados aqui? Venezuela. Incrivelmente, mais do que na Ucrânia, que está em guerra, tá, gente? Seguido do Afeganistão, ou seguido da Síria, que tem a guerra civil, que eu vou falar um pouquinho para vocês, e do Afeganistão. Ou seja, é bem diversificado, mas que isso aqui mostra que não necessariamente o fato de ter uma guerra vai fazer com que eu tenha uma quantidade maior de refugiados. Tá, Thaís, eu já entendi aqui o contexto. Vamos falar agora aqui um pouquinho do Oriente Médio. Vocês já ouviram falar, é a última aula, vou passar rapidamente só para vocês terem ideia aqui, só para vocês verem e entenderem um pouquinho. Aqui é a divisão política do Oriente Médio, tá? E aqui a gente tem aqui vários casos de que é uma região que tem vários conflitos históricos, né? Inclusive. E é e é interessante a gente pensar nisso, né? É uma região historicamente que tem conflito, que gera migração, eh, e, e aí a gente tem que ver essa perspectiva aí, que por que que tem esse conflito? E vocês já viram isso, por que que tem, né? Toda essa questão geopolítica, vocês já entenderam. Então é interessante vocês pararem para rever esse mapa e entenderem o quê? Qual o motivo dos conflitos que a gente tem nessa região? Síria. Vocês lembram que tinha naquele gráfico ali a Síria? Guerra civil, a destruição de infraestrutura e a gente tem uma crise humanitária na Síria. É de hoje, Thaís? Não, faz muito tempo.
Temos o Iêmen, que tem um conflito interno, tem bloqueios econômicos e passa por uma crise de fome, que também gera uma crise humanitária. E o que é interessante a gente pensar? Tudo isso faz com que as pessoas queiram migrar, tá? Então, terceiro local que chama muita atenção, Palestina e Israel. Escalada de tensões, impacto e impactos geopolíticos regionais. A gente tem todos esses conflitos que vocês já ouviram falar também aqui. Então, o que que isso quer dizer? Eu trouxe só três exemplos do que pode, de motivos de conflitos que podem fazer com que as pessoas queiram migrar. Tá, Thaís, você tá falando de forma geral, certo? Vamos agora aqui puxar aqui rapidinho. Eu juro que eu não vou demorar nessas cronologias, porque se deixar, eu passo o tempo todo falando sobre isso. Vamos pegar nos últimos 10 anos? O que é que a gente tem em 2015? Uma guerra civil na Síria. Ah, tá. E Síria estava lá como quem mais migra. Sim. E aí você tem o quê? Essa guerra civil na Síria com intervenção russa e o aumento da presença do Estado Islâmico. Então, só para vocês lembrarem, o Estado Islâmico, assim como o Hezbollah, Hamas, tudo isso são atores não estatais que influenciam diretamente na instabilidade do Oriente Médio. Aí em 2016 a gente tem o quê? A Batalha de Alepo, que vai marcar um ponto crítico nessa guerra da Síria. O que mais que a gente tem? Em 2017, a gente tem a derrota do Estado Islâmico em Mossul, Iraque. Isso vai ser um marco muito importante. Porque vai ter uma aumentada, né? Vai ter um tensionamento em 2018 entre Israel e Hamas e aumento de conflitos na fronteira de Gaza, que também é um dos motivos para termos problemas, para termos conflitos, para termos migração. Em 2019, a gente vai ter o quê? Assassinato do general iraniano pelos Estados Unidos, e isso vai intensificar mais uma vez as tensões entre Estados Unidos e Irã. Ou seja, se a gente tem uma região que está em conflito nos últimos 10 anos, né? A gente tem que pensar, né? Você, enquanto morador, você vai querer continuar ali? Se você tem possibilidade? Se você parar para pensar, a gente tem muitos sírios aqui no Brasil. Por quê? Por causa justamente do conflito que acontece lá há muito tempo. Então, eles vão procurar locais para que eles possam que pedir seu, né, seu grande refúgio, né? E vocês sabem que para pedir é tão fácil quanto aparenta. E aí a gente volta para 2020. O que a gente vai ter em 2020? Nos últimos 5 anos, normalização das relações entre Israel e alguns países árabes. Só que em 2021 a gente vai ter uma eminência ali, um tensionamento entre Israel e Hamas em maio, que vai ter morte, tá? Em 2022 a gente vai ter a guerra da Ucrânia, que vai impactar em toda a dinâmica do Oriente Médio. Lembra que eu disse para vocês que não necessariamente a guerra da Ucrânia, ela teve questões de migração, claro que teve migração, mas não é tão significante comparado, por exemplo, à Venezuela, ao Oriente Médio de forma geral. A gente vai ter em 2023, o Hamas vai ter uma grande ofensiva contra Israel e aí vai ter uma nova onda de violência. Em 2024, a gente vai ter um intensivo, né? O conflito ele vai se intensificar cada vez mais. A gente vai ter também os ataques, a gente vai ter tudo isso, né? A gente vai ter 2023 foi aquele ataque, eu vou falar mais um pouquinho para vocês. E agora em 2025 a gente ainda continua tendo esse tensionamento. A gente tem esforços internacionais que querem mediar esse processo, só que a gente sabe que não é fácil, né? Tentar ter essa mediação, né? Eles tentam, né? Os países, as organizações internacionais, eles tentam fazer com que aconteça a paz, com que tenha essa estabilidade regional, mas é interessante a gente lembrar aqui o quê? O sistema ONU, e aí vocês, enquanto estudantes de direito, sabem, ou de outras áreas, sabem que o sistema ONU, ele, eu vou falar, fazer uma referência, sem ser política, ele não é o Leviatã, tá? De forma alguma, que é aquele ser supremo que manda em tudo. Não, gente. O sistema ONU é apenas um sistema que existe em que os estados, que aí eu vou falar um pouquinho de teoria de RI, tá? Os estados eles chegam e decidem, vamos cooperar, vamos todo mundo ficar juntinho, de mãozinhas dadas e vamos criar um sistema que vai nos auxiliar quando a gente tiver alguns problemas futuros, quer seja econômico, político,
social, né? Só que econômico ele vai mais ali para a zoninha ali da OMC, que a gente sabe que é OMC, FMI, que são outras esferas que não necessariamente estão relacionadas ao sistema ONU, mas o sistema ONU tem mais uma perspectiva um pouco mais social, né? É bem interessante. Só que o que é que acontece? A gente tem que entender que, diferentemente, só para vocês terem ideia, diferentemente do sistema ONU, diferentemente do FMI ou da OMC, né, o sistema ONU, ele não tem um país que vai mandar naquilo ali, tá? Que é diferente do FMI, que o FMI os países têm as cotas, e aí quem tem mais cota consegue ter mais poder de barganha, tá? Aqui não. E aí o que que acontece? O sistema ONU, ele tenta, quando eu falo sistema ONU, Conselho de Segurança, eles estão tentando solucionar esse problema ali. O Acnu, né? A gente sabe que temos várias esferas tentando, tanto no sistema de tentar combater a guerra, como também no sistema de quê? De resolver essas questões da migração, tá? Só que aí o que que acontece? Tá se tentando ter essa paz, mas a gente não consegue ter a paz. Tá? Isso acaba afetando a estabilidade regional e as economias. Então a gente sabe que o quê? Em 2023, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma escalada de conflito. E essa escalada de conflito, ela começa no dia 7 de outubro, com o Hamas invadindo a Israel, tá? E faz um grande massacre, sequestros e declara, e faz com que o Israel declare estado de guerra. E começa os bombardeios em Gaza. Então, se vocês pararem para dar uma olhadinha, vocês já devem ter ouvido nesses últimos dias que a faixa de Gaza é uma faixa que leva e faz com que tenha muitos conflitos na região. É como se fosse uma zona cinzenta. Em 27 de outubro, após 20 dias que teve o bombardeio, Israel vai começar uma ofensiva terrestre em Gaza. Dia 24 de novembro tem uma trégua para que tivesse essa libertação desses reféns. E dia 4 de dezembro teve o final dessa trégua. A gente tentou mais uma vez um cessar-fogo recentemente, vocês sabem que não deu certo, né? Teve troca lá das pessoas, né, que estavam, dos prisioneiros de guerra, né? Teve essa tentativa, só que a gente sabe que toda essa perspectiva de guerra fere toda essa questão humanitária, né? E aí, o que que acontece? A gente tem em 2024, para além do que já aconteceu, mais eventos críticos. Em abril, o Irã vai lançar um ataque, porque não basta só problema com Hamas, tá? Então, se você parar para ver, o Oriente Médio tem Israel, problema com, com a Palestina, com o Irã, com Hamas, com Hezbollah. Então, assim, e eles têm a guerra civil dentro deles. E só lembrando, são atores não estatais, tá? Então a gente vai ter em 13 de abril de 2024, o Irã vai lançar um ataque com mísseis e drones contra Israel, para que, em relação a uma retaliação àquele ataque aéreo que teve, que matou membros da Guarda Revolucionária. Em 30 de julho, a gente vai ter o segundo evento crítico, que vai ser um bombardeio israelense por causa da morte de Fuat Sukur, né? Que ele é o comandante do Hezbollah. E aí a gente vai ter o quê? A eliminação desse líder político do Hamas também em um ataque em Teherã. Tá, Thaís, e o que isso quer dizer? Mais de problema, tá, gente? 17 e 18 de novembro temos o quê? Explosões dela com eletrônicos utilizados, vocês vão se lembrar. Passou na televisão, né? Que as pessoas estavam com celulares no bolso, não sei o quê. Pá, explodiu. Pô, pronto. Explosão dessas pessoas. Essas pessoas foram ótimas. Explosões desses dispositivos eletrônicos que foram utilizados por membros do Hezbollah e que causam 37 mortos e quase 3 mil feridos no Líbano. Vocês perceberam que a gente já passou aqui só nesse slide? Israel, Irã, Líbano. Então a gente já tem aqui três estados que estão em um processo crítico, né? E por fim, no dia 1º de outubro, a gente vai ter o quê? Israel que vai responder esses ataques todos que recebeu. E, e a gente tem vários estados que estão passando por um processo crítico e que é necessário que a gente entenda que não é um evento, tipo, que não foi algo, como eu posso dizer?
não é um evento isolado, tem o evento, que se fosse, só aconteceu aquele ataque de 7 de outubro e acabou. Não, teve aquele ataque de 7 de outubro e que se mantém até hoje essa dinâmica e que causa, e acaba causando um aumento no fluxo migratório. A gente voltando lá no dia 7 de outubro de 2023, a gente vai ter aquele ataque do Hamas, que vai invadir a Israel, massacrando, fazendo aquele sequestro que eu já falei para vocês. Em 13 de abril, a gente vai ter um ataque do Irã, mais uma vez, né? Que vai lançar mísseis, né? Que eu falei para vocês aqui, que matou a Guarda Revolucionária e que foi muito importante porque aumentou o tensionamento na região. Mais uma vez, aqui eu estou trazendo só dados de quantidade de pessoas mortas, para a gente entender como isso influencia, tá? No fluxo migratório. Esses ataques do Hezbollah em setembro de 2024, né? Que foi aquela história que eu falei para vocês, dos dispositivos, 37 mortos, que foram membros civis e do Hezbollah, 300 feridos. A gente vai ter depois a resposta iraniana, em 1º de outubro, com mísseis balísticos contra Israel. Vocês pararam para ver que tem uma quantidade muito grande de eventos que fazem com que a gente tenha essa migração do Oriente Médio. Então, qual é o primeiro motivo? Tudo isso que eu estou contextualizando para vocês de guerras é o quê? Conflitos. O quê? Conflitos armados, tanto na Síria, quanto no Iêmen, quanto esses que eu estou falando de Israel, do Hamas, com a Palestina. Todos esses conflitos fazem com que geram e forçam pessoas a migrar para ter segurança em outros países. Pensem vocês aqui. Se a gente, aqui que já mora no Rio de Janeiro, já fica pensando, nossa, como é difícil e como é ruim, né? Você não ter a segurança de você sair de casa, porque vocês sabem que, para bons conhecedores, pegar a linha amarela, a linha vermelha, você não sabe o que vai acontecer. Né? Vocês sabem que se a gente pegar a linha amarela e a linha vermelha, é uma coisa assim, eu não sei nem o que é que vai acontecer. Para vocês verem com quão inocente eu tava um dia desse, eu tava voltando do aeroporto, tem uns 20 dias, 5 horas da manhã do domingo. Aí eu falei pro Uber assim, disse, ih, que azar do cara na linha vermelha. Batei logo no carro da Polícia Civil, aí o Uber fez, ô moça. Aí me perdoe, eram 5 horas da manhã, né? Eu tava morta de cansada. Aí ele, moça, não é azar não, eles roubaram aquele carro, eu tava indo ali, eles estão presos, estão ali. Eu, ih, que massa, tipo, vocês pararem pra pensar, se a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, a gente passa por um conflito que existe entre todas as facções, milícias, polícia, a gente já pensa em sair, que eu já escuto muitas pessoas, não, se eu sair daqui do Rio de Janeiro, capital, a gente for pra Saquarema, ou se a gente for morar na região dos lagos, é melhor. Avalie uma pessoa que mora em um local que está num conflito constante, que eu trouxe para vocês aqui, há no mínimo 10 anos. Você vai querer fazer o quê? Vai querer sair dali, você vai querer ir para outro lugar, você vai querer ir para um lugar melhor, que pelo menos você possa garantir um mínimo para sua família. Que é o quê? Um mínimo de dignidade, que é poder pelo menos pensar que eu posso voltar para casa e a minha casa não vai ter sido, não vai ter recebido bombardeio. Inclusive, mais uma vez, eu estava vendo jornal um dia desse, teve um cara que, não sei se vocês viram, na guerra lá dizendo assim, não, eu trabalho há mais de 20 anos auxiliando as pessoas, né, que têm as suas casas bombardeadas, eu auxilio. E aí esse cara, ele teve a casa dele bombardeada de manhã, a mãe dele morreu, aí ele pegou, procurou outra casa, outro apartamento, aí parece, eu não sei se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia, mas num pequeno espaço de tempo, foi bombardeado de novo. E aí ele perdeu o carro, perdeu tudo. Aí você pensa, cara, como é que uma pessoa, uma população vive nessa situação, né? Para além dessa questão de guerra, nós temos as perseguições. Que a gente sabe que naquela região a gente tem problemas de minorias étnicas, né? A gente tem questões religiosas, como os curdos, a gente tem essa questão da disputa, né, religiosa muito grande lá.
Então, a gente tem essa questão da violência e do deslocamento forçado. Para além disso, também temos crises econômicas e ambientais. A escassez de água e recursos agrava essa pobreza e acaba impulsionando a busca por um local melhor. Tá, Thaís, vamos falar mais de dados, porque eu gosto de entender sobre essa questão aqui. O que está acontecendo? O que aconteceu? Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eu trouxe para vocês dados do mundo. Então, vamos pensar no Oriente Médio? Quais são os países de onde mais saem migrantes e refugiados? Incrivelmente, Síria, seguido do Afeganistão. E se você parar para ver, terceiro lugar, Palestina, né? Seguido do Iraque. Se vocês pararem para ver, Israel não está aqui na lista, tá? De onde mais saem os migrantes. Já em relação a refugiado, temos a Síria, e aí entra naquela questão que eu falei para vocês de quê? Da guerra civil, seguido da Palestina, guerra civil, Afeganistão, guerra civil, seguido do Iraque. E se você parar para ver, é praticamente a mesma proporção, não proporção de quantidade, mas os mesmos países que têm a maior quantidade de imigrantes é o que tem a mesma quantidade de refugiados. E aí eu trouxe para vocês intensidade do êxodo, né, no Oriente Médio em 2024. Se você parar para ver, mais uma vez, tá bem intenso para a Síria, né? Tá bem vermelho aqui, né? Milhões de pessoas que eu estou considerando os migrantes e refugiados, seguidos aqui, mais uma vez, do Afeganistão. E terceiro lugar, a Palestina. Ou seja, se você parar para ver, a gente tem a Palestina, né? A gente tem autoridades palestinas, tem a questão da dinâmica lá da discussão, né? De Israel com a Palestina, mas não aparece Israel, não aparece Irã. Isso é um fenômeno para quem gosta de estudar, tá? Então, trouxe para vocês aqui. Lembra que eu disse para vocês que a gente não tem muitos dados de apátridas? Por isso que eu peguei aqui, ó. Se você parar para ver, é menos de 5 milhões de pessoas são apátridas. A gente tem só um leve aumento aqui, né? De 2019 a 2024. E a gente vai ter aqui, em relação a refugiados, né? Ela praticamente segue a linha, né? De migrantes, de evolução de migrantes. E aí eu trouxe para vocês as principais rotas migratórias, né? Começando daqui, né, do lado esquerdo para o lado direito. A gente tem 4 rotas migratórias principais que envolvem 12 países e 3 continentes, tá? A primeira a gente tem sai da Síria para a Turquia e Europa, tá? Que é essa primeira aqui, a vermelhinha, né? O que é que isso quer dizer? A gente vai ter os principais refugiados da Síria, tá? A Turquia vai ser só apenas um trânsito temporário e o destino são países europeus de forma geral. O segundo maior é a Palestina, saindo da Palestina, passando pela Jordânia e indo para o Líbano, tá? Então a gente vai ter esse deslocamento, né? Isso é um deslocamento já histórico, que é diferente desse primeiro, tá? Porque esse primeiro, quando sai da Síria para a Europa, é mais a busca por uma melhoria de vida, tá? Não quer dizer, gente, que não tenha questões de migração, enfim, por causa de conflito, mas a gente sabe que quando você busca países, como eu posso dizer, como a França, a Alemanha, são países que têm, teoricamente, estão mais com a estabilidade econômica, tá? Aí a gente vê aqui, voltando aqui para Palestina, né? Palestina, Jordânia e Líbano, a gente vai ter o quê? Que é a Jordânia vai ter essa população, né, palestina desde 48, né? E Líbano tem esse campo de refugiado, então por isso que é a segunda maior rota. A terceira maior rota é sair do Afeganistão com direção para o Paquistão. Então, esse fluxo migratório ele foi identificado pela ONU desde 2021, tá? E aí, quando Irã ou Paquistão são os dois principais receptores de pessoas que saem do Afeganistão. Isso quer dizer por quê? Por causa dessas fronteiras que facilitam,
o, o trânsito, mas não quer dizer que necessariamente eles só fiquem ali. Então, existe alguma possibilidade deles irem para a Europa via Turquia ou Rússia. E, por fim, a gente tem uma rota do Iêmen para a Arábia Saudita, tá? É, a gente sabe que esse conflito interno que acontece, que eu falei para vocês no início, do Iêmen, acaba fazendo com que as pessoas queiram ir, né, para a Arábia Saudita, porque é um destino mais regional. Então, esses movimentos também, eles podem ir para Omã, né? Então, são rotas terrestres, tá? O que é que a gente tem também? Eu achei interessante a gente pensar nisso aqui. A demografia regional dos refugiados. Então, 50% desses refugiados são mulheres, 40% são crianças e 80% dos países vizinhos. São dados dos últimos 5 anos, tá, gente? Na realidade, 4, 2020 a 2024, que a gente ainda não tem dados de 2025. E o que é que a gente tem mais aqui de dados? A gente vai ter esses dados sobre a Síria, né? Por que que a gente tem refugiados da Síria? 6,1 milhões de pessoas em 2024 são refugiados da Síria. A gente tem 7,4 milhões de deslocados internos. 25% da população da Síria é deslocada. Então, se você parar para pensar, é muita gente. Então, essa crise humanitária da Síria, é desde a época que eu falei para vocês, desde o início do slide, eu falei para vocês isso. Então, em dezembro, com a queda de Assad, acabou tendo uma esperança de retorno. Então, houve esse regresso, mas 80% dos refugiados sírios estão em países vizinhos, como Turquia, Líbano e Jordânia. Além disso, a gente tem um Afeganistão, tá? Com 6,4 milhões de refugiados, com dados de 2023, 3,2 milhões de deslocados internos. Ou seja, a gente teve uma tomada de poder do Talibã em 2021 e houve uma intensificação de deslocamento, tá? E 741 mil é, pessoas que né, fizeram esse processo de deslocamento. Tem o Iêmen, também, que eu falei para vocês, mais uma vez aparece aqui, com 4,8 milhões de deslocados internos, 18 mil precisam de ajuda e 600 mil crianças desnutridas. Gente, é muita. Gente, o Iêmen, ele tá passando por uma crise humanitária e está precisando e tem uma dependência humanitária, tem uma alta desnutrição infantil. Já o Iraque, ele tem o quê? Ele tem 338 mil refugiados acolhidos, sendo 304 mil, em sua maioria, da Síria, e mais de 1 milhão de deslocados internos. Ou seja, o Iraque é o que tem um grande país de acolhida, principalmente os sírios de etnia curda, tá? Então, isso acabou se estabilizando comparado aos anos em que existia um conflito com o Estado Islâmico. Então, quais são as principais rotas migratórias do Oriente Médio? Né? A gente sabe, essas setas aqui que estão mostrando para vocês, são as principais rotas migratórias, que eu já mostrei algumas para vocês agora. E mais de milhões de pessoas, elas utilizam essas rotas, quer sejam marítimas ou terrestres, muito perigosos para poder sair desses conflitos, dessas perseguições. Então, essas principais rotas terrestres, elas vão incluir a Turquia, o Líbano e a Jordânia. Já em relação a rotas marítimas, a gente vai ter aquelas rotas que passam pelo Mar Mediterrâneo, Golfo de Adém, são pontos críticos para essas travessias, mas não quer dizer que são seguros, tá, gente? Então, eu falei tanto da Síria para vocês, vou passar aqui rapidinho, que eu já estou falando demais. A Síria passa por uma guerra civil desde 2011, tá? E a gente teve vários protestos. Em 2013 a 2015 teve esse pico do êxodo, ou seja, essa grande quantidade de pessoas saindo da Síria buscando asilo, né? Refúgio, na realidade, em países na Europa. A gente vai ter de 2016 a 2020 muitos desafios, né? Principalmente relacionado à questão de educação e saúde para esses refugiados, e até hoje a gente tem esse conflito existente, tá, na Síria. A gente vai ter também a questão da Palestina, que é discutida com a ONU, a ideia do direito do retorno, né? Que a gente sabe que tem, né, aquela Nakba de 1948, a Guerra de Sete Dias, e teve o deslocamento de muitos palestinos e que eles vivem como refugiados até hoje. E a gente tem a Resolução 194 da ONU, que afirma que os direitos dos refugiados palestinos têm o direito de voltar para sua casa, que
Isso seria como base como um ponto central para essas negociações de paz. Quais são os principais marcos legais internacionais que a gente tem relacionado a isso? A Convenção de Genebra, né? Ou a de Genebra, enfim, de 1951 e o Protocolo de 1967, que isso são importantes para o direito internacional do refugiado, que garante deveres e direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é a base, né? De forma geral, e aí tem essa discussão de universalização dos direitos humanos ou não. E temos as convenções regionais, principalmente os da Liga Árabe, que abordam essas questões migratórias locais. Então, como eu já falei para vocês, a gente tem o refugiado, tá? Que eu venho falando para vocês, só para a gente relembrar um pouquinho, que são aquelas pessoas que têm temor, né, na sua perseguição e não podem ou não quer retornar ao seu país. Temos o deslocado interno, que é aquele que eu falei para vocês, pessoa que foge de conflito ou desastre, mas que permanece dentro do seu país. O migrante econômico, que é aquele que busca a melhoria, né, das suas condições de vida, sem perseguição direta. E o apátrida, que é aquela pessoa que não é considerada nacional por nenhum estado, conforme a legislação deste. Então, como eu já falei para vocês, quais são os principais países de acolhida pa- para os países do Oriente Médio? A Turquia, que tem 3,7 milhões de refugiados sírios. O Líbano, com 1,5 milhão de refugiados sírios, pensando na perspectiva da Síria, que a gente estava conversando. E a Jordânia, que está adotando políticas de integração para essas pessoas. E aí a gente tem também a Europa. A Europa está passando por um problema muito grande relacionado a essa crise migratória. Tá, gente? Então a gente tem um acordo da Europa com a União Europeia com a Turquia para conter esse fluxo migratório. E aí passa muito isso na mídia. Também temos a ideia das fronteiras fechadas, tá? Com a Hungria, para que possa ter um maior controle desses migrantes. Porque o que é que acontece? Se não. Vai soar horrível o que eu vou dizer, mas se a Europa, ela não. Na cabeça deles, tá, gente? Que eu tô explicando para vocês. Se eles não fizerem esse controle, vai ter o quê? Uma grande onda de pessoas nos estados, nos países, e que eles não vão ter como controlar isso. Então, a ideia que eles tiveram foi fechar a fronteira para que eles possam acolher melhor as pessoas. Então, só para vocês terem um pouquinho de ideia do que é que o refugiado tem direito: abrigo, saúde e trabalho. Isso é garantido desde a Convenção de Gênebra, tá? Garante a moradia digna, saúde, trabalho e ser integrado na sociedade. A gente tem também barreiras à integração, que é a xenofobia, a burocracia excessiva, tá? Então a gente precisa fazer, os países precisam fazer o que? O máximo possível para poder integrar essas pessoas na comunidade, na sociedade, porque se eles não fizerem isso, essas pessoas vão continuar vivendo de forma à parte, tá? Então a gente também tem que pensar o seguinte: o gênero. Mulheres e crianças, elas são a maioria dos refugiados, gente. Então, assim, a gente tem que parar e pensar que 70% são refugiados, desses refugiados são mulheres e crianças, e que são vulneráveis, e que têm riscos, tá? Então, elas passam nesse deslocamento por risco, não só elas, mas todos passam. Tráfico humano, exploração sexual, casamento forçado. E isso é preocupante, tá, gente? Então, assim, é uma perspectiva que a gente tem que pensar quando a gente pensa nos fluxos migratórios. Para isso, a gente tem algumas organizações internacionais e quais são os desafios que elas têm. O principal papel dessa perspectiva é do Acnur, tá? E do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que são apoio para a questão humanitária na região. A gente tem a questão do financiamento, que eu disse a vocês, que é necessário que exista esse trabalho, mas é necessário que haja verba. E há muitas críticas ao direito internacional, porque não há uma aplicação efetiva como deveria acontecer, como se pensa, né? Isso é um pouco preocupante. Gente, eu sei que eu falei demais. Normalmente eu não falo muito assim. Mas, de forma geral, o que eu trouxe para vocês é para a gente repensar sobre todas essas perspectivas que eu falei para vocês. Assim, a gente pensar essa perspectiva do fluxo migratório, o que pode ser feito, né? Quais são as instituições que existem, quais são os principais desafios e vulnerabilidades do sistema. Mais uma vez, eu agradeço o pessoal do Leão pelo convite, a Augusto, a Vitor, e eu acho que é Mariana, que eu sou péssima de nomes, mas
É isso. Muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, professora Thaís, pela excelente aula, completa aula, de um tema super importante, a questão dos refugiados e direitos humanos no Oriente Médio. Pessoal, antes de a gente passar para as perguntas, eu só trago duas informações bem importantes. A primeira, que foi enviado às 16 horas e 30 minutos, o link de avaliação do curso de que aconteceu terça, quarta e quinta-feira, que é muito importante para o Leão a gente ter avaliação de como foi o trabalho dos nossos professores, as temáticas escolhidas, o trabalho tanto meu, do Vitor e da Mariana também. Isso valoriza muito o nosso trabalho e também dá oportunidades nos próximos cursos se a gente melhorar pontos que precisam ser melhorados. Segundo ponto também, enviamos agora às 4 horas e 54 minutos o link que dá direito, o link de registro de presença que dá direito à emissão do certificado de horas complementares. Então, por favor, peço que preencham também. A partir de agora, vou para as perguntas. Peço, por gentileza, que envie as perguntas no Q&A que está aqui embaixo. Antes disso, como já de costume, desculpa, passo a palavra para o Gabriel. Por favor, Gabriel. Eu queria agradecer a professora pela aula, assim, pô, muito, nem super, nem muito, ultra esclarecedora sobre fluxos migratórios. Professora, eu queria saber como você vê, assim, é, como você acha que o direito internacional, não só o, a questão da ONU, mas também as organizações regionais, né, no caso do Oriente Médio, a, a Liga Árabe, no caso da América Latina, a OEA, no caso do Sudeste Asiático, a ASEAN, como você acha que elas podem ajudar, né, a mitigar essas questões humanitárias da questão dos refugiados? Olá, obrigada pela pergunta, viu? É um pouco complicado, porque é interessante que eles pensem, né? Na realidade, não vou dizer que eles não pensam, porque eles pensam. Só que a gente tem um grande problema, né? Porque os interesses, a questão do interesse, nem sempre é do interesse daquelas organizações internacionais, né? Debater aquele tema. Então, assim, é muito importante para a Liga Árabe, para que elas possam entender, para que eles possam tentar criar formas de mitigar, mas é aquela velha história que é o que está acontecendo até hoje, que todo mundo pergunta, tá, mas está acontecendo a guerra e ninguém faz nada? Sim, até o presente momento em que não tenha problemas para mim, eu não vou me intrometer naquilo dali. Então, assim, o que é que eu percebo? É como se fosse assim. Como não é um problema meu, porque se você parar para pensar, vamos pensar aqui no Mercosul, no OEA, né? Qual a quantidade de imigrantes do Oriente Médio para cá? Praticamente nula. É muito pouco. Então, é como se fosse assim, tá, não tá na minha pauta isso. Não vou me preocupar com isso. Mas eu me preocupo com os migrantes da onde? Da Venezuela. Aí a gente faz aquele debate que eu expliquei para vocês. Mas aí isso é preocupação, por exemplo, como eu falei, da União Europeia. E aí eles têm criado, né? Eles criaram vários mecanismos para que eles possam reduzir ou acolher da melhor forma possível. Então, que é muito polêmico, por exemplo, a União Europeia fechou fronteira. Thaís, isso é certo? De verdade, não tenho como te afirmar, porque vai depender daquele velho diálogo. Na vista de quem? Você está analisando a partir de que lente? Na lente do Oriente Médio que está precisando ou na lente daquelas pessoas da União Europeia que está recebendo, tá? Então, assim, eu gosto muito de analisar pelos dois, mas pelas duas vertentes, pelo Oriente Médio, que está precisando, não é. Então, o ideal seria que os países, as organizações regionais levassem esse debate e tentassem achar mecanismos para poder, não vou dizer sanar, mas para poder reduzir esses problemas, tanto para eles quanto para quem está chegando. Só que o que é que acontece? Como não é um problema meu, não vai para a pauta. Então, o que é mais fácil para mim? Tentar integrar ou fechar as fronteiras? Fechar as fronteiras. Porque se eu fecho, porque se a gente tenta integrar, a gente tem que fazer o quê? O mínimo, que é o que acontece com a acolhida, que é inserção, é garantia de saúde, escola.
casa, né? Alimentação. Então, é um custo maior que o Estado vai ter. Então, se o Estado ele não está preparado para isso, então fica um pouco difícil de você resolver, de receber essas pessoas. Então, assim, é aquela velha história. Não é meu problema, então eu não vou me preocupar com isso agora. Quem se preocupa mais, por exemplo, a Liga Árabe, né, que leva debate de como eu posso melhorar, para onde eu posso levar aquilo, né, como é que a gente pode melhorar. Então a Liga Árabe tem debate sobre isso, mas a União Europeia tem por causa dessa questão que eles são, de forma geral, né, a União Europeia, a Europa, é para onde a maioria das pessoas vão, é o maior número do fluxo migratório. Mas como eu disse a vocês, tipo, vai depender da lente de análise que você vai querer avaliar o fenômeno, mas existe diversas. Não existe resposta certa ou errada, porque vai depender de que bandeira você levanta. Se é a bandeira de você estar preparado para receber, ou a bandeira de que você realmente acha que não tem como. E aí eu posso dar exemplos para vocês, assim, antes de finalizar, como a gente tem aqui no Brasil, dos venezuelanos. Tá, se vocês já devem conhecer a Operação Acolhida, óbvio, que vem lá da galera lá de Pacaraima, que tem um processo de interiorização, e se vocês pararem para ver. Aqui eu não vi tanto, talvez seja porque eu não ando muito, mas, por exemplo, lá no Nordeste a gente tem muitos venezuelanos na rua pedindo dinheiro. O Brasil não está cumprindo? Tá. Mas eu pergunto a vocês, assim, só para reflexão final, vocês acham que a gente tem condições financeiras de arcar com pessoas, com migrantes, garantindo o básico que é pedido pela Organização das Nações Unidas? Só para vocês terem uma visão crítica, se a gente não consegue garantir nem para os da gente, a ga- se eu perguntar para vocês que moram aqui no Rio de Janeiro, vocês se sentem seguros? Todo mundo vai dizer que não. Como é que a gente tem garantia de garantir a segurança dessa pessoa que está vindo para o meu país? Tá. Eu espero que eu tenha respondido. Não respondeu, respondeu muito bem. Ah, eu fiquei preocupada. E vale, eu não respondi, não. Eu sou péssima de decorar as coisas, viu? Professora, vamos lá agora para as perguntas no Q&A. Até o momento são 14. Não sei se vamos conseguir ler todas, mas prometo que vamos tentar ler a maioria delas. Tararã, é que são muitas perguntas o chat não foi desabilitado, pessoal. É, todo o link de formulário de presença já está funcionando. Eu peço para quem ainda não preencheu que preencha. Vamos para as perguntas. Professora doutora Thais, a senhora foi incrível. Muito obrigado por manter o foco dos dados sem vieses. A senhora acredita que a ONU precisa passar por uma reformulação de modo a ser mais eficiente no suporte humanitário? Pergunta da Ellen Araújo. Oi, Ellen. Muito obrigada pela pergunta. Sim, com toda certeza. Eu acredito que o sistema ONU ele deve ser revisto, repensado, óbvio, de acordo com a forma em que o mundo se encontra hoje, tá? Só para a gente relembrar, o sistema ONU, que vocês já sabem como ele foi pensado justamente no período, né, no final ali, da década de 40, né, com as potências mundiais. Ela poderia ser repensada para que a gente possa justamente ser um pouco mais eficiente. E uma prova dessa ineficiência que a gente tem, não sei se vocês viram recentemente, que os Estados Unidos, não é o da Unesco, eles pegaram a comida que iria, né, que iria fazer o auxílio desse suporte humanitário e eles jogaram fora, salvo engano, tipo, que daria para muita gente. Eu vi essa semana passada, foi essa semana, eu acho que eu vi essa reportagem. E as comidas, elas. Simplesmente o governo americano disse: ah, não quero. Norte-americano, não quero, não vou mais doar, não vai mais para. Não vai mais para pessoas que estão com necessidades, não quero mais, vou jogar tudo fora. Então, assim. Tem como ser mais eficiente, obviamente precisa ser reformulado, mas tem que ser pensado como deve ser reformulado. Porque o que que acontece? Não adianta eu estar aqui levantando para vocês a bandeira de vamos reformular a ONU sem levar em consideração, por exemplo, se a gente, só um exemplo, o Brasil teria condições hoje financeiras de dizer para vocês assim, não, vamos botar lá e a gente vai conseguir fazer aporte financeiro para auxiliar o sistema ONU. Um maior aporte. Será que a gente consegue? Né? A gente tem que pensar nisso, tá, gente? Só tem que pensar
quais são as perspectivas, tá? Quais são, o que é que a gente vai considerar como parâmetro para a reformulação. Tem que ser reformulado, tem que ser repensado, dentro da perspectiva humanitária, principalmente. Mas, e uma coisa que é importante nessa perspectiva, não só humanitária, mas dentro do sistema ONU, o fato da não obrigatoriedade acaba prejudicando o sistema em si. Porque em um momento, né, troca o governo, como aconteceu nos Estados Unidos, eu tô aqui na Unesco, tá tudo ok, daqui a 5 minutos não tá mais, não quero mais, acabou, né? Então, assim, não é o correto. Não é o correto, né? E aí é importante que a gente pare e pense justamente assim. Eu não tenho a resposta de a melhor opção seria essa, mas o que eu tenho para dizer é que realmente tem que ser revisto. Quais são os parâmetros? Aí, com toda certeza, eu lhe garanto que não deve ser é, garantindo que há, como é hoje, o direito de, eu vou vetar tudo. Isso daí não. Como, por exemplo, acontece com o Conselho de Segurança, que não considera questão humanitária, né? Mas tem o sistema ONU que tem a ideia do sistema humanitário, tá, gente? Obrigada. Não vou ficar aqui falando sobre isso a noite inteira, que isso aqui tem uma grande discussão. Pergunta do Carlo Nicoloso. De que maneira a autodeclaração de neutralidade por parte das associações que atuam como assistência comunitária no Oriente Médio pode ser interpretada, segundo a lente dos direitos humanos, como uma forma de omissão política frente a violações sistemáticas cometidas por estados ou grupos armados? Fato esse percebido na Guerra de Israel. Então, Carlos, é, a gente tem uma perspectiva que a gente tem que considerar. É, a gente discute muito sobre direitos humanos, e aí, antes de entrar nessa resposta, a gente sabe que, como eu falei ali no meio da aula, que eu disse assim, mas a gente tem a Declaração Universal de Direitos Humanos, que ela não é igual ao que a gente tem, é, ao que deve ser considerado, porque às vezes o que é direitos humanos para mim, né, o que é os direitos humanos para você, a gente tem essa bela discussão dentro do direito, né, da questão do direito universal, do etnocentrismo, né. Thaís, mas quer dizer que a gente sabe, a gente pode discutir isso aqui a noite inteira, só sobre essa questão do que é correto ou não, tá? Então, o que que a gente tem que pensar? É, muitas vezes, essas associações que se declaram neutras, né, que atuam com essa instituição, né, com assistência humanitária, ela não vou dizer que é uma omissão política, porque elas não têm o poder de fazer nada, tá? Então, se você parar para pensar, eu vou explicar dentro da teoria das relações internacionais, o sistema de Estado, o sistema que existe os países, ele é anárquico, né? A anarquia que Hobbes fala, né? E como o sistema é anárquico, eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai se intrometer no que eu estou fazendo, tá? Então, e o que é que isso quer dizer? Então, se o sistema é anárquico, se eu posso fazer o que eu quero, mesmo que o que eu estou fazendo dentro das minhas quatro linhas vai ferir os direitos humanos, eu, enquanto Estado vizinho, país vizinho ou organização, eu não posso fazer nada. Porque qual o poder que eu tenho? Não é como, por exemplo, quando a gente vê um uma mulher apanhando de um homem, eu vou lá e vou denunciar para a polícia vem e resolve. Resolve. Então é mais ou menos isso. Tipo, eu tô vendo o que tá acontecendo, mas eu tenho como resolver? Não. Eu sou só um ente. Sou só alguém que tá ali auxiliando para não piorar a situação, mas eu não vou ser. Não é uma omissão política porque eles não têm poder de coerção. Ninguém tem poder de coerção, tá? Então, a única pessoa que pode coagir alguém é o Estado. Então, se o Estado está fazendo isso, não, dentro da linha dele, né, dentro ali do território dele, não vai ter outro Estado que vai chegar para ele e vai dizer, ei, camarada, tá errado. De forma alguma. Só se aquilo ali que ele está fazendo dentro do território dele
passar, como aconteceu com a Alemanha, saiu do território dele, foi para outros territórios, aí eles falaram: ei, garotão, aqui não. Aqui não é a casa da mãe Joana, então você vai ter que repensar o que você está fazendo. Mas enquanto tá ali dentro, não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. Ah, mas tem os crimes de guerra. Tá, vai lá, vai para o Tribunal Penal Internacional. É o máximo que pode ser feito. Mas nenhum Estado vai, de forma alguma, se intrometer no que o outro está fazendo dentro do seu território. Nenhuma organização, nenhum ente, nenhum ator não estatal, paraestatal, podem ser criados atores não estatais ou paraestatais para ir de frente ao Estado, que é o que acontece com todos esses grupos que a ONU determina, né, e denomina como grupos terroristas. Mas aí é aquela história. Terrorista para quem, sob a ótica de quem e de acordo. Não estou dizendo que está certo, tá, gente? Estou só falando assim, que é para a gente pensar o que é falado, porque às vezes a gente está analisando o fenômeno com a ótica da gente, de uma pessoa que mora no Oriente Médio, não, que mora no lado contrário. Eu não estou morando no Oriente Médio, eu não sei o que está acontecendo ali, eu não sei o que é passado ali. E até que tem aquele sentimento de nacionalidade, tipo, nacionalismo mesmo. Olha, eu sou daqui, eu não vou fazer isso. Então, assim, tem muitos fatores que a gente tem que levar em consideração ao analisar isso. Perfeito, professora. Vamos para a próxima pergunta, pergunta do Christopher. Tarará, tarará, aqui. Antes de mais nada, obrigado pela esplêndida aula. Tenho uma curiosidade. Com o crescente fluxo migratório vindo do Oriente Médio, a crescente deriva a governos políticos de direita e nacionalista na Europa, será que organizações de imigrantes podem se fazer valer do princípio do non-refoulement ou esse é um princípio depende da vontade do Estado e não cumprir, em cumprir ou não? Então, não depende da vontade do Estado, depende do que é determinado, porque assim, tudo isso que eu falei para vocês são categorias criadas em que os estados eles seguem de acordo com a ONU, tá? Com a ACNUR. Então, para que eles cheguem nesse princípio de não refoulement, vai realmente é necessário ver quais são os princípios que são adotados. Tipo, é como se fosse assim um joguinho. Você é migrante? É check. Você é migrante? Check. Você migrou por quê? Beleza. Eu consigo voltar para o meu lugar de origem? Consigo. Então, não tenho para que eu receber o não refoulement. Não, mas eu não consigo porque eu tenho X, Y motivos. E aí sim, tanto é que se você parar para ver, a gente tem pouca quantidade de apátridas e de pessoas que pediram o não refoulement, tá? Por causa disso. Porque até porque muitas vezes as pessoas que migram, elas em algum momento elas querem voltar, retornar para o seu lar. Então, até porque tem a questão de identidade, tem a questão de não se ver naquele local onde eles moram, onde eles estão. Então, tem a diferença cultural, a diferença religiosa. Então, se parar para ver, teve até uma discussão não tão recente sobre, por exemplo, a questão das burcas na França, né? Então, você acha mesmo que a pessoa que fez esse processo migratório para a França está tendo seus direitos tolhidos, né? Principalmente religiosos, vai querer continuar lá? Vai dar entrada nesse pedido de apátrida, no não refoulement? Não, não faz sentido. Então, assim, e esses processos, esses conceitos, eles são dados por um momento. Tá, tá aqui, eu sou migrante, tá. É como é aqui no Brasil, gente. Ah, eu sou migrante, tô aqui. Eu tenho condições de estar assim, assado? Tipo, é o checklist que eu falei pra vocês. Tenho, ok, então você não é mais migrante. Tá aqui o visto, você é brasileiro agora. Não, mas eu quero voltar pra lá, então você volta. Então não vai depender do Estado, vai depender das características daquela pessoa, daquele pedido, se ele se enquadra ou não nesse princípio. De forma geral, é isso. Perfeito, professora Thais. Foram essas as perguntas de hoje. Muitos e muitos elogios pela pela sua aula e também não só sua aula, a última aula do curso. É só pegar aqui as informações direitinho. É do curso do Oriente Médio em Foco, Direito Internacional, Geopolítica e Economia
da região, que foi uma parceria entre o Laboratório de Estudos do Oriente Médio, o LEON, em parceria com a Liga Acadêmica de Direito Internacional, o LAD, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Finalizamos, então, com a aula 3, a aula hoje, Direito Internacional e os Fluxos Migratórios do Oriente Médio, com a professora doutora Thaís Felipe. Nós queremos agradecer a todos e a todos que estiveram presentes nesses 3 dias de aulas, que foram dias puxados, mas tenho certeza que foram aulas excelentes, muito produtivas, tanto para nós, o Leão, mas principalmente para todos que estiveram presentes. Espero que tenham gostado. Eu acho que pelo feedback de vocês foram excelentes aulas, ótimos professores. A aula do Flávio na terça, do Antônio Henrique Lucena ontem, e eu acho que fechando, acho não, com certeza fechando com chave de ouro com a professora doutora Thaís Felipe na de quinta-feira. Para encerrar, agradeço em especial à professora Thaís, muito, muito obrigado. E antes de encerrar, passo a palavra para o Gabriel e depois para a professora Thaís, por favor. Bem, só. Eu acho que você disse tudo, Augusto. A gente reitera, né, os agradecimentos, a Liga Acadêmica de Direito Internacional, assim, todo mundo ficou bem feliz com esse curso, enriqueceu em muito a nossa formação, enriqueceu em muito nosso projeto de extensão. Então, eu queria agradecer a todo mundo, mais uma vez, né, a todo mundo Leon, queria agradecer a todos os presentes que abrilhantaram o nosso curso, e, é claro, agradecer com o máximo grau de agradecimento à professora doutora Thais. Mais uma vez, Augusto, obrigada. Obrigada, Gabriel. Obrigada ao